Olá, alunos do terceiro ano, estamos em mais uma aula de literatura e hoje nós vamos fazer uma síntese do período, da Escola Literária do Modernismo. Por quê? Porque na próxima aula nós já vamos estar entrando em outra matéria. Então eu preciso fechar essa matéria, fazer essa síntese, essa comparação entre as três gerações que foram dadas nas aulas anteriores, para que vocês possam entender, quem não estava entendendo, relembrar, tá? E lembrando agora que eu vou estar deixando o link lá do Telegram, que é para que vocês possam entrar e estar falando comigo no grupo do Telegram, porque fica mais fácil estar com o exercício em mãos e poder falar com o professor para tirar alguma dúvida quanto à atividade, quanto à matéria, tá? Então vamos fazer essa síntese. Primeira geração modernista, primeira fase. Ela começa em 22 e vai até 1930. É aquela fase do início, a fase guerreira, combativa e heróica. Por quê? Porque ela vem o quê? Apresentar uma nova estética, uma estética inovadora. Por isso ela é combativa e guerreira. Marco inicial, Semana de Arte Moderna, foi quando tudo começou, de 11 a 18 de fevereiro de 22. Então foram lá que foram lidos poemas, foram apresentadas obras de arte, vários tipos de leitura, vários tipos de apresentações, e eles tiveram como dar início a essa nova geração, a essa primeira geração modernista. Aqui tem o intuito de apresentar uma estética inovadora. Os artistas tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas europeias, que nós já estudamos lá no início do ano: cubismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo. Não sei se vocês se recordam. Também falei sobre o grupo dos cinco, os 5 artistas que tiveram envolvimento direto nessa Semana de Arte Moderna, nessa primeira fase, nessa geração combativa. Então, quem não estava entendendo por que guerreira, combativa, por isso, porque ela vem brigar, vem romper com o tradicionalismo dito lá pelo simbolismo e pelo parnasianismo. Então, essa primeira geração está cansada, ela está buscando uma identidade brasileira, tá? Então, o grupo dos 5, Mário, Oswald, Menotti e a Anitta. Tá ok? Embora tivessem características das vanguardas europeias, embora eles buscassem e eles tivessem essa... Ah, faltou uma aqui, gente. Faltou a Tarsila. Tá? Tarsila do Amaral. Se é 5, tem 1, 2, 3, 4. Faltou a Tarsila, desculpa. Embora tivessem características das vanguardas europeias, por que eles tinham essas características? Eles foram muito julgados até por muitas revistas, por muitas pessoas, jornais, até confundiram falando que o Monteiro Lobato estava contra, mas o Monteiro achava que eles estavam trazendo, carregando demais características peculiares da Europa, das vanguardas europeias, quando não era isso. Eles tinham estudado na Europa, então era normal sofrer um reflexo, uma influência europeia, tá? Mas na verdade eles tinham sim essa influência. Eles traziam uma carga europeia porque eles fizeram faculdade, estudaram, foram para fora, participaram de coisas na Europa e sobrecarregavam, tinha um resquício na poesia, na arte deles, mas eles estavam buscando o quê? Uma arte brasileira, uma identidade brasileira, valorização do cotidiano e uma renovação de linguagem. Que renovação é essa, professora? Por quê? Porque no simbolismo, no parnasianismo, eles têm uma linguagem rebuscada, uma linguagem requintada, uma linguagem difícil. Já nessa primeira geração, eles buscam o quê? O cotidiano, o corriqueiro, o normal, tá? Uma fala informal, uma fala do dia a dia, uma linguagem mais típica de quem? Dos brasileiros, ok? Segunda geração.
1930 a 1945, tá? É uma fase marcada pela consolidação. Eu falei isso também nos vídeos anteriores. A segunda fase, ela vem consolidar, firmar o que a primeira pregou, o que a primeira instituiu, o que a primeira geração trouxe, tá? Então, ela é marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados nas semanas de 22. Então, a segunda fase, a segunda geração modernista é uma fase consolidadora. Ela vai consolidar o que eles buscavam na primeira. Fim das oligarquias, política café com leite, Minas e São Paulo. Como vocês podem perceber, a primeira e a segunda fase, elas são marcadas por um contexto histórico bem denso, bem pesado. Então tem muita coisa para ser dita. São as duas fases que têm uma influência política, uma influência muito grande. Segunda Guerra Mundial, períodos históricos que ajudam e pesam na motivação e na escrita dos poetas, tá? Prosa de 30. Nós falamos na segunda geração, eu dei uma aula falando sobre prosa e poesia, tá? Hoje é só uma síntese, para quem não estava conseguindo consolidar a matéria. Prosa de 30, uma prosa de ficção. Prosa é uma linguagem mais natural, como eles estão consolidando a primeira geração. Na primeira geração não é uma renovação de linguagem, então a prosa é uma linguagem mais natural, uma narrativa mais natural. Ficção, os romances regionalistas e urbanos. Preocupação com problemas sociais, uso de uma linguagem coloquial e regional. Se eu estou consolidando a primeira, a minha linguagem continua coloquial, informal, uma linguagem do dia a dia. Principais poetas, autores: José Américo de Almeida, que nós chamamos lá de A Bagaceira, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Então eles vão abordar problemas sociais e regionalistas, ok? Poesia. Diz os estudiosos, os críticos, os literários, que a poesia de 30 é o melhor momento da poesia brasileira, tá? Ela se consolidou nesse momento em 30, uma poesia lá do Drummond. Ela se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e dos questionamentos. Então, o poeta está usando o seu subjetivo, está usando o seu eu lírico poético para o quê? Questionar o mundo, questionar questões, né? Fazer sugestões, reflexão a partir de questões, de assuntos que estão acontecendo no momento deles, que estão em crise, né? O país está em crise, está acontecendo várias coisas no mundo. Drummond, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Eu coloquei isso aqui perto da Cecília, por quê? Porque ela vai sofrer uma forte influência de Freud, da psicanálise de Freud. E ela traz isso para o seu subjetivo, para o psicológico da sua poesia. Tá? Essa influência de Freud é muito marcante, presente na poesia de 30 com Cecília Meirelles. Geração, terceira geração modernista, terceira fase modernista. Uma geração que ela começa em 45, quando termina a segunda, e ela se estendeu até 60. Tem alguns críticos literários, alguns autores literários, que dizem que ela termina em 60, tá? Mas nós vamos trabalhar de acordo com o nosso livro, que dita até 1980. Então tem que prestar muita atenção quando for fazer o vestibular, se tiver por escrito lá que é só até 60. Então vocês já estão sabendo. Uns datam como término em 60 e outros 80. Período menos conturbado, já está acabando a guerra, está ficando tudo mais calmo. Então, uma tanta influência no mundo político assim, né? Eles vão estar mais preocupados com
aqui com o nosso país, tá? Então, prosa também dividi essa aula em duas. Falei de prosa e falei de poesia. Prosa modernista. Então, a prosa modernista, a prosa de 45, ela é dividida em 3 etapas, tá? A urbana, que ela faz a ambientação nos espaços da cidade, nos espaços urbanos, que vem de cidade, em detrimento com o campo. Então, vai ter muito isso na prosa de 45, na prosa modernista, já que a terceira geração é conhecida como geração de 45. Então, na prosa urbana, ouviu falar em prosa de 45, prosa modernista urbana, eu penso em Lígia Fagundes Telles, tá? Ela teve muito impacto, escreveu bastante e são ótimas prosas de ficção, ótimas prosas urbanas que a Lígia escreveu. Regionalista, aspectos do campo da vida agrária, da fala coloquial e regionalista. Então, na prosa regionalista de 45, eu falo sobre aspectos do campo, vida agrária, fala coloquial e regionalista, onde tem a fala lá do caipira, aquela fala mais rústica, mais interiorana, tá? Quem é a pessoa, o autor presente, que fez muitas prosas regionalistas? Guimarães Rosa. Intimista, exploração de temas humanos, psicológicos, subjetivos e mais íntimos. Então ela vai trabalhar com o eu, com o subjetivo, tá? Com temas psicológicos, que vai mexer com o psicológico do leitor, tá? Em temas mais íntimos. Quem escreveu muita prosa intimista de 45? Clarice Lispector, tá? A Lígia Fagundes também escreveu, mas quem manda mesmo na parada é a Clarice, que ela está em foco nesse momento. Poesia de 45, estamos chegando ao final. Então, prosa modernista de 45, poesia modernista de 45. Ela é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Como assim esse equilíbrio, professora? O que antes, lá na primeira, eles romperam por ser combativos e guerreiros, agora, na poesia de 45, eles vão trazer alguns fatores, algumas características de volta nessa escrita. Nessa escrita de 45, nessa poesia de 45, vão estar presentes alguns assuntos, alguns fatos, alguns aspectos típicos de uma determinada escola literária, que foi o parnasiano, tá? O parnasianismo. Então, na poesia de 45, esse aspecto de equilíbrio, os poetas eram chamados de neoparnasianos. Então, ouviu no concurso vestibular, Enem, os neoparnasianos se encaixam em que escola literária? Terceira geração, geração de 45. Os neoparnasianos, os novos parnasianos, eles estão dentro da escola literária do modernismo? Sim, na terceira fase, na poesia de 45, que é aquela que busca o equilíbrio. Então ela vai lá de novo e busca o que a primeira geração rompeu, o que a primeira geração não quis e a segunda consolidou da primeira. Então na terceira, na poesia de 45, eles vão buscar aspectos parnasianos, tá? Pois faziam referência às principais características da poesia parnasiana. Não eram todas, apenas 4, tá? Preocupação com a estética, uma linguagem mais rebuscada, metrificação e versificação, busca da perfeição e culto da forma, tá? Isso não quer dizer que eles não sejam modernistas. Eles são modernistas, eles não são parnasianos, mas eles estão trazendo de volta 4 características presentes no parnasiano. Principais autores, né? Os principais lá, os poetas da poesia de 45. João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, está presente também na poesia, tanto na prosa quanto na poesia, e o Ariano Suassuna, ok? Então, poesia de 45 também conhecida como os neoparnasianos. Por quê? Porque
porque eles trazem de volta 4 aspectos, 4 assuntos que estão dentro do parnasianismo. Eles são parnasianos? Não. Eles apenas utilizam 4 aspectos que eles buscaram, retornaram do parnasiano, dos parnasianos, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo, façam os exercícios. Agora, qualquer dúvida, me procurem lá no grupo do Telegram, falem, divulguem entre vocês com os amigos, porque o link vai ficar lá na plataforma. É só baixar o aplicativo do Telegram no celular, clicar no link que eu vou estar aceitando vocês no grupo, ok? Façam os exercícios, se cuidem e até a próxima aula.